Vamos começar, vamos começar, vamos começar. Vamos lá, então. Beleza. Continuando. Vamos entrar agora na chamada revogação. Olha aí, pessoal. Letra A, revogação. Extinção dos atos administrativos, vamos falar da revogação. Primeira coisa que eu preciso que você lembre de revogação para o seu concurso, para a sua vida de concurso público. O que é revogação? É a extinção de um ato administrativo legal, que se tornou inoportuno ou inconveniente aos olhares da administração. É a extinção de um ato administrativo legal que se tornou inoportuno ou inconveniente aos olhares da administração. Pessoal, eu quero que vocês lembrem o seguinte: o ato foi praticado de maneira legal, todavia ele se tornou inconveniente ou inoportuno aos olhares da administração. Professor, como assim? Vou dar um exemplo. Demos a autorização para um particular ter uma barraquinha para vender produtos em um determinado local. Beleza até aqui? Meus amigos, só que aquela autorização era totalmente legal, é totalmente lícito dar a autorização para alguém vender produtos. Mas, meus amigos, o particular, com aquela venda de produtos, começou a causar algumas coisas. Primeiro, transtorno no trânsito, porque várias pessoas paravam para comprar os produtos. A vigilância sanitária começou a ficar preocupada ali, porque, em virtude daqueles produtos que estavam sendo vendidos ali, detritos jogados no chão, começaram a proliferar ali animais. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. A administração que deu a autorização, em um determinado momento, olha para aquela autorização e fala assim, peraí. Mesmo que o ato seja legal, será que ainda é conveniente e oportuno aquele indivíduo vender aqueles produtos ali naquele centro? Não é conveniente e não é mais oportuno. A administração vai lá e faz o quê? Revogação. Então acompanha comigo, a revogação é a extinção de um ato legal, mas que se tornou o quê, meus amigos e amigas? Inconveniente ou inoportuno. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Muito bem. Vamos dar continuidade então. Conceito a gente acabou de falar. Número 2, motivo. Qual é o motivo da revogação? Coloque no seu material o motivo. Inconveniência ou inoportunidade do ato. Olha o motivo. Inconveniência ou inoportunidade. Pessoal, conveniência e oportunidade não é mérito administrativo? Então observe, o agente praticou o mérito administrativo, ele fez um juízo. E ele percebeu que antes o ato que era legal, conveniente e oportuno, passa a ser um ato inconveniente ou inoportuno. Ele se valeu do mérito administrativo. Olha que coisa interessante. Se ele está utilizando o mérito administrativo, eu preciso de algo que eu falei lá atrás para vocês. Se ele utiliza mérito, então ele está frente a um ato discricionário. Porque pensa comigo, eu só posso fazer mérito em ato discricionário. Ato vinculado não admite mérito. Pensa, notificar alguém que está dirigindo sem cinto. Não admite mérito administrativo, eu vou notificar porque a lei determinou. Agora, quando é que eu posso fazer mérito? Quando a própria lei me abre mais de uma opção válida para atuação. Então, a dica para o seu concurso. Aqui, na revogação, não é porque o ato se tornou inconveniente ou inoportuno, isso é mérito administrativo. Logo, só pode haver revogação em ato discricionário. Só pode haver revogação em ato o quê? Discricionário, porque eu vou fazer juízo de conveniência e oportunidade. Beleza? Muito bom, professor. Mais um tópico. Quem faz revogação? Eu quero que você lembre assim, ó. A revogação é feita pela própria administração que praticou o ato. A revogação é feita pela própria administração que praticou o ato. Cuidado com isso daqui. Eu não estou falando para você que é poder executivo que revoga. Eu estou te falando que a revogação é feita por quem, pessoal? Pela própria administração pública. Agora, cuidado com isso daqui. Professor, quem de forma típica, de maneira típica, atua como administração? De maneira típica, quem atua como administração é o poder executivo. Então, se ele perguntar no seu material, se ele falar de administração, você vai presumir que quem de maneira típica executa essa atividade é o poder o quê? Executivo. Bacana até aqui? Tranquilo? Agora olha um detalhe. Olha um detalhe. De maneira típica, quem executa a administração, quem é a administração é o poder executivo. Mas, meus amigos, de maneira atípica, quem pode atuar como administração? Os poderes
legislativo e judiciário. Eles podem praticar atos administrativos, professor? Podem, e podem estar atuando como administração. Dica importante para o teu concurso. Se perguntar quem revoga, é a administração. E de forma típica, quem é a administração? Poder Executivo. Então, quando você pensar na revogação, você pense na administração, na figura do Poder Executivo. Agora, cuidado. De maneira atípica, excepcional, Legislativo e Judiciário podem revogar? Podem. Os seus próprios atos. Quando eles praticam o ato, eles podem revogar o seu próprio ato. Agora, olha o detalhe. Para ele falar no teu concurso, que é o Judiciário, que é o Legislativo revogando, ele tem que deixar claro que foram eles que praticaram o ato. Se ele falar só assim, ó, quem revoga é a administração, e não falar nada que o ato foi praticado por um outro poder, você vai pensar que quem revoga é quem atua de forma típica. Quem é? O Executivo. Agora não se esqueça que de maneira atípica, Legislativo e Judiciário podem praticar atos. Se eles podem praticar atos, eles poderiam revogar os seus próprios atos. Cuidado. Se ele falar de revogação e não citar Judiciário e Legislativo, você vai presumir que quem revoga é quem atua como administração de forma típica, o Poder Executivo. Mas, excepcionalmente, ele poderia falar que o Judiciário e o Legislativo praticaram o ato. Se ele falar que o Legislativo e o Judiciário praticaram, aí a incumbência disso daqui é deles. Então, observe alguns itens que eles poderiam fazer no teu concurso. Primeiro item. O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo. Vamos só corrigir isso daqui. Tira esse pode aqui. O Poder Judiciário revoga um ato administrativo. Vamos só corrigir isso. Tira esse item aqui e coloca assim. Ó. Deixa eu colocar os itens na tela em branco. Olha lá, na tela em branco. Só para você não confundir com o pode. O Poder Judiciário revoga atos administrativos. Isso aqui é questão de prova. Se ele falar só assim, o Poder Judiciário revoga atos administrativos, ele disse que foi o Judiciário que praticou? Não disse. Ele disse assim, ele vai lá e revoga atos? Meus amigos, se ele não disse que foi o Judiciário que praticou, você tem que pensar na regra. Quem pratica, em regra, é a administração na figura do Executivo. Se ele não diz que foi o Judiciário que praticou, você vai colocar errado. Vai colocar errado. Sabe por quê? Se não foi o Judiciário que praticou, ele não pode revogar atos dos outros poderes, senão ele está interferindo no mérito administrativo. Agora olha o segundo item. O Poder Judiciário não revoga atos administrativos. Gabarito, professor. Pessoal, essa aqui é a regra. Ele não disse que foi o Judiciário que praticou, então, em regra, o Judiciário não revoga. Bacana? Porque se ele não disse que foi o Judiciário que praticou, você vai presumir que foi a administração, na figura de quem atua de maneira típica, o Poder Executivo. Agora, olha o terceiro item. O Poder Judiciário nunca revoga um ato administrativo. Pessoal, o nunca excluiu até a possibilidade do Judiciário praticar o ato e revogar o seu próprio ato? Excluiu. Então, o nunca deixa o item o quê, pessoal? Errado. Beleza? Último item. O Poder Judiciário pode revogar os seus próprios atos. Pode revogar os seus próprios atos. Gabarito? Certo. O Judiciário pode revogar os seus próprios atos. Entendemos? Bacana até aqui? Gabarito? Certo. Porque se foi ele que praticou, ele atuou de maneira atípica como administração. Então, dica. Caiu na tua prova. Quem revoga atos?
administração. Professor, agora excepcionalmente o judiciário e o legislativo poderiam revogar? Sim, se eles praticassem um ato. Mas para que você fale que eles revogam, ele tem que deixar claro no item que quem praticou o ato, pessoal, o próprio judiciário, o próprio legislativo. Muito bem. Questão de concurso. Olha a questão. O Poder Judiciário pode revogar ato administrativo por não considerar sua edição oportuna. Errado! Ele não disse que foi o Judiciário que praticou o ato. Se ele está falando isso daqui, você está falando que você autoriza o Judiciário a invadir o mérito administrativo. O item está o quê? Errado, meus amigos. Número 2. O Poder Judiciário pode revogar os seus próprios atos administrativos e anular os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo. Aqui está certo, porque os seus próprios atos ele pode revogar. E ele pode controlar a legalidade dos atos praticados pelos outros poderes com a anulação? Pode. Aqui está certo. Beleza, professor. Tópico número 4 da revogação. Efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc. Olha o que você vai lembrar. A revogação produz efeitos ex nunc. O que é isso? Escreva assim, ó. O ato revogatório não irá retroagir. O ato revogatório não irá retroagir para desconstituir os efeitos legais produzidos no mundo jurídico. O ato revogatório não irá retroagir para desconstituir os efeitos legais produzidos no mundo jurídico. Eu vou te dar um macete para você memorizar. Ex nunc, lembra de nuca. É daqui para frente, ó. Ex nunc lembra de nuca. É daqui para frente. Como assim, professor? Eu pratico um ato. O ato era legal. Bacana até aqui? Só que depois de um determinado tempo, esse ato se torna um ato inconveniente ou inoportuno. Olha o que a administração decide. Ela cria um segundo ato. Qual o objetivo desse ato? Ele vem e tira o primeiro ato do mundo jurídico. Mas, meus amigos, esse primeiro ato, enquanto ele estava no mundo jurídico, ele produziu efeitos? Produziu. Esses efeitos eram efeitos legais, porque eram fruto de um ato legal. Quando o ato revogatório vem e tira o primeiro ato, ele vai desconstituir os seus efeitos? Não. Observe. Daqui para frente, o ato não produz mais efeitos, porque eu acabei de tirar ele do mundo jurídico. Ex nunc, daqui para frente. Agora, aquilo que foi produzido no passado, os efeitos que foram produzidos no passado, eles serão mantidos no mundo jurídico? Serão mantidos no mundo jurídico. Eu vou te dar um exemplo de uma decisão que foi feita pelo Supremo para você entender a eficácia ex nunc. É uma coisa que não tem a ver com atos administrativos, mas o Supremo disse que a eficácia era ex nunc. Acompanha comigo aqui. Para você entender só o que é efeitos ex nunc. Quando a Constituição Federal foi editada, lá em 1988, Poder Constituinte Originário, ela estabeleceu, Constituição Federal, ela estabeleceu no seu artigo 39, eu já até falei isso daqui, a regra do regime jurídico único. O que é o regime jurídico único, professor? Ela estabeleceu o seguinte: dentro da administração direta, autárquica e fundacional da União dos Estados, do DF e dos municípios, você só poderia adotar um único regime. Bacana? Não poderia ter mais de um regime, ou seja, você não poderia ter na mesma administração direta, autárquica e fundacional, dois regimes para o ente político. Ou ele deveria optar pelo estatutário ou ele deveria optar pelo seletista, beleza? Dica, a Constituição não diz qual era o regime que eles iriam escolher, era a liberdade deles. Eu vou te dar um exemplo. A União, esfera federal, escolheu o regime estatutário. União, com o advento da Lei 8.112, ó. Só que olha o que aconteceu. Depois de um determinado período, veio uma emenda constitucional. 19 de 98. E esta emenda constitucional número 19 de 98, deixa eu trazer isso para cá. Esta emenda rompeu a regra do regime jurídico único. Ela excluiu isso do texto constitucional. Se você lesse o artigo 39, depois da emenda constitucional, ela excluiu a obrigatoriedade do regime jurídico único. O que os autores, os juristas começaram a falar? Peraí,
Se ela excluiu a obrigatoriedade, é possível ter tanto seletista quanto estatutário dentro da administração direta, autárquica e fundacional dos entes políticos. Isso aqui foi aplicado? A própria União criou uma lei para regular esses contratos dentro da administração direta. Então era possível agora estatutários e seletistas dentro da mesma pessoa jurídica. Acompanha comigo. Só que essa emenda foi levada ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, no que toca à alteração prevista no artigo 39. Ocorreu uma ação direta de inconstitucionalidade. Número 2135, dígito 4. Essa ação direta de inconstitucionalidade queria reconhecer um vício formal na alteração, em virtude lá do quórum de aprovação, em relação à alteração do artigo 39. Bacana? Muito bom. Em sede de liminar, o que o STF disse? Eu estou resumindo a história. O que o STF disse em sede de liminar? De fato, ocorreu um vício formal na alteração constitucional. E olha o que ele fez, pessoal. Ele fez a suspensão da alteração proposta no artigo 39 pela emenda constitucional número 19. Então olha o que aconteceu. Existia regime jurídico único. A emenda veio e rompeu o regime jurídico único. Só que o STF, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu. A partir daqui voltou a existir novamente o regime jurídico único. Só que olha que detalhe bacana. Nesse período aqui, foram contratados, por exemplo, seletistas. Beleza? Olha o que o Supremo disse. A decisão da ADIM, ela tem eficácia ex nunc. Ou seja, é daqui para frente. Olha o que o Supremo falou. Os seletistas que foram contratados vão permanecer. Ó, daqui para frente. Quem foi contratado sendo seletista vai permanecer no quadro administrativo? Vai. Não se contrata mais nenhum a partir de agora. Mas quem foi contratado vai permanecer como o quê, pessoal? Seletista. Eficácia o quê, meus amigos e amigas do coração? Ex nunc. Bacana até aqui, pessoal? Muito bem. Então, lembrou da revogação? É a mesma eficácia, são os mesmos efeitos. Eficácia ex nunc. O ato revogatório não retroage para tirar os efeitos legais produzidos. Ele tira tão somente o ato, mas ele não retroage sobre os seus efeitos. Muito bom. Óbvio número 1. Não podem sofrer revogação, meus amigos e amigas. Existe um grupo de atos que não podem sofrer revogação. Quais são esses atos? Vamos colocar no seu material. Primeiro ato, ato vinculado. Ato vinculado não pode ser revogado porque não há juízo de conveniência e oportunidade. Beleza? Segundo grupo que não pode ser revogado. Atos consumados. Professor, o que são atos consumados? São aqueles que já produziram todos os seus efeitos. Produziu efeito, não tem como você mais revogar. Bacana? Terceiro grupo. Atos que integram um procedimento administrativo. À medida em que já se passou da fase do procedimento, atos que integram um procedimento administrativo à medida em que já se passou da fase do procedimento e ocorreu preclusão administrativa. Pessoal, dentro de um procedimento, professor, o que é um procedimento? Uma série ordenada de atos. Você pode revogar a fase que você está dentro do procedimento. Se você passou para outra fase e ocorreu preclusão, você não pode mais revogar aquela fase. Exemplo, professor, concurso. Lançamos o edital, realizamos prova, homologamos o certame, nomeamos candidato. Na data da nomeação, a administração decide revogar o edital. Ela não pode mais fazer isso, porque ela já passou da fase de edital. Ocorreu preclusão. Bacana até aqui? Próximo, quarto ato que não pode ser revogado. Atos declaratórios. Atos declaratórios são aqueles atos que a gente classificou aqui como enunciativos, beleza? São aqueles que a administração declara uma situação jurídica pré-existente. Meros atos administrativos, conhecidos assim pela doutrina. Você já imaginou revogar em tua certidão de nascimento, mandar uma carta para você e falar assim: senhor ou senhora fulano de tal, estamos informando que estamos revogando tua certidão em virtude de não acharmos mais conveniente e oportuno que você esteja vivo. Não tem lógica, né, pessoal? Bacana até aqui? Não, os atos declaratórios também não podem ser revogados. Mais um grupo de atos que não podem ser revogados. Atos ilegais. Olha o nosso quinto grupo. Atos ilegais. Não comportam revogação. Beleza? Por quê, professor? Porque eles devem ser
anulados e não revogados. Mais um grupo. Atos que geraram direito adquirido. Atos que geraram direito adquirido. Pessoal, cuidado com esse grupo aqui. Por quê? Parte da doutrina, Maria Silvia Zanella de Pietro, defende que mesmo o ato que gerou direito adquirido poderia ser revogado, desde que ele fosse um ato geral. Ela fala assim, os atos gerais, aqueles que atingem a números indeterminados de pessoas que geraram direitos adquiridos, podem ser revogados. Se resguarda o direito e revoga o ato. Só que a maioria da doutrina defende o quê, pessoal? Que ato que gerou direito adquirido não pode ser revogado. Então vamos segundo a maioria da doutrina. Atos que geraram direitos adquiridos não podem ser revogados. Agora olha uma dica. Se ele afirmar na tua prova que o ato foi revogado e que ele gerou direito adquirido, ele perguntar assim, eu resguardo o direito? Você vai pensar assim, ele está indo segundo a de Pietro. Se ele perguntar se você resguarda o direito, você fala que resguarda, bacana? Mas a regra é que atos que geraram direitos adquiridos não podem ser revogados. O professor vai mais devagar. É porque é muito extenso, né, pessoal? Essa parte, então eu preciso dar uma aceleradinha com vocês. Fazer com que vocês digitem ou copiem mais rápido aí. Qualquer coisa volta. Ó, dá um repetitado no nosso vídeo, volta lá, beleza? Muito bem, pessoal. Muito bem. Mais um grupo de atos que não admitem revogação. O último grupo. Atos complexos e atos... Ato complexo e ato composto. Ato complexo e ato composto. Por apenas uma única autoridade. Não travou, não travou. Tô pensando que tinha travado, não é? Ó, não travou, tô brincando. Ato complexo e ato composto por apenas uma única autoridade. Ato complexo e ato composto por apenas uma única autoridade. Cuidado! Eu não estou te falando que sempre o ato complexo e o ato composto não podem ser revogados. Vocês lembram lá de ato complexo e composto? Complexo. Dois órgãos com vontades distintas que se unem para produzir um ato. Composto. Ato principal e ato acessório. O que não pode acontecer? Se são dois órgãos que se uniram para praticar um único ato, não pode acontecer o quê, pessoal? Um único órgão querer revogar. Para ter revogação, os dois precisam se unir. Bacana? Então, o que não pode acontecer? Ato complexo e ato composto não podem ser revogados por apenas um órgão ou uma única autoridade. É necessária a união dos dois, ou dos três, ou dos quatro, que se uniram para praticar o ato. Então, eles têm que se unir novamente para fazer o quê? Revogar. Professor, como é que eu vou lembrar esse tanto de ato que não pode ser revogado? Olha o macete. Você pode dar. Você pode dar. Peraí, deixa eu diminuir. Olha o macete. Para você lembrar. Você pode dar o C. Olha lá, ó. Você pode dar o C. Para você lembrar. O que quer dizer? Vinculados. Consumados. PO, meus amigos e amigas, é de procedimento. Procedimento. O D é de declaratórios. O I é de ilegais. O DA é de direito adquirido. E o C, complexo e composto. Então você pode dar o C. Bacana? Esses atos não admitem revogação. Com isso, a gente finaliza a chamada revogação. Podemos iniciar o nosso próximo tópico, a chamada anulação do ato administrativo. Então você coloque a anulação no seu material. Coloque aí, por favor, a anulação, que a gente começa a anulação e vamos finalizá-la no nosso próximo bloco. Beleza? Até daqui a pouco, então.